Uma reportagem publicada neste fim de semana elevou a temperatura política em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o ex-presidente Lula sugeriu que o mensalão fosse julgado só depois das eleições. O ex-presidente disse que está indignado e a oposição foi à Procuradoria-Geral da República pedir investigação. Segundo a reportagem, no dia 26 de abril, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, teve um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no escritório de Nelson Jobim. Jobim foi presidente do Supremo e ministro do governo Lula. Segundo a revista, Lula disse a Gilmar Mendes que o julgamento do processo do mensalão, antes das eleições de outubro, seria inconveniente. Ainda de acordo com a revista, Lula estaria tentando influenciar os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. De acordo com a Veja, Lula afirmou ainda que teria o controle político da CPI do Cachoeira e, em troca do apoio de Gilmar Mendes para atrasar o julgamento do mensalão, o ex-presidente teria oferecido blindagem ao ministro nas investigações do Congresso. Lula perguntou a Gilmar sobre a viagem a Berlim, junto com o senador Demóstenes Torres. De acordo com a reportagem, há boatos de que a viagem teria sido paga por Carlinhos Cachoeira. Gilmar Mendes teria dito que vai com frequência a Berlim porque tem uma filha morando lá e que tinha pago a viagem com recursos próprios. Hoje, em Manaus, o ministro Gilmar Mendes confirmou o encontro com o ex-presidente. O presidente tocou várias vezes na questão da CPMI, o desenvolvimento da CPMI, o domínio que o governo tinha sobre a CPMI e tudo mais. Então eu disse a ele com toda a franqueza: presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa, parece que o senhor está com alguma informação confusa. O senhor não está devidamente informado. Eu não tenho nenhuma relação, a não ser relação de conhecimento e trabalho funcional, com o senador Demóstenes. E aí ele um pouco ficou assustado e disse: mas não tem? E essa viagem de Berlim? O ministro confirmou também que Lula considerava inconveniente o julgamento do mensalão agora, mas que não houve um pedido explícito do ex-presidente para um adiamento. Não houve nenhum pedido específico do presidente em relação ao mensalão. Manifestou um desejo e eu disse da dificuldade que o tribunal teria. Ele não pediu a mim diretamente. Ele disse: o ideal é que isso não fosse julgado. Então eu disse: não, vamos torcer para que haja um julgamento objetivo. E é tudo que o tribunal quer, e essa é a minha posição em matéria penal, isso é muito conhecida. O ministro disse que ficou constrangido com o tom da conversa. Nunca nós tivemos conversa desse tipo, não é? E me pareceu realmente uma colocação absolutamente imprópria e indevida em todos os seus termos. O Instituto Lula confirmou em nota que a reunião existiu, mas que a versão dada por Veja sobre o teor da conversa é inverídica. Meu sentimento é de indignação, disse o ex-presidente sobre a reportagem. A nota segue afirmando que Lula jamais tentou interferir nas decisões do Supremo em relação ao mensalão e que nenhum dos 8 ministros indicados por ele pode registrar qualquer tipo de pressão. Lula encerra dizendo que a autonomia e a independência do judiciário sempre foram rigorosamente respeitadas nos seus 2 mandatos. Hoje de manhã, quando esteve no Congresso, Nelson Jobim não quis comentar a reportagem. Eu não vou falar mais sobre esse assunto, já está tudo encerrado. Ponto. No sábado, em entrevista ao blog do jornalista Jorge Bastos Moreno, do jornal O Globo, ele também negou que o conteúdo da conversa entre Gilmar e Lula tenha sido o que foi publicado por Veja e hoje confirmado em parte por Gilmar Mendes. No plenário do Senado, a reportagem virou tema dos discursos. Na verdade, houve uma tentativa patética de chantagear e de cooptar um ministro do Supremo Tribunal Federal, valendo-se de uma suposta autoridade sobre uma comissão parlamentar de inquérito instalada no Congresso Nacional. O líder do PT na Câmara criticou. Quando foi presidente da República, nunca fez isso. Por que faria agora? Quando teve poder, quando teve condição, nunca fez. Por que faria agora? Não tem sentido. Então, é totalmente descabido esse tipo de diálogo. Não faz parte da história do presidente Lula. Partidos da oposição e parlamentares considerados independentes assinaram uma representação pedindo que a Procuradoria-Geral da República investigue o caso. Integrantes da CPI concordam, no entanto, que o assunto não deve virar tema da comissão. O presidente da CPI, Vital do Rego, confirmou que vai manter a agenda e colocar em votação amanhã os requerimentos que pedem a convocação de governadores e a quebra do sigilo da Delta Nacional.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski confirmaram que tiveram encontros com o ex-presidente Lula, mas negaram ter sofrido qualquer tipo de pressão por parte dele.